E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações nos bastidores do Corinthians, um tema vem ganhando espaço e acendendo debates acalorados: a possibilidade de transformar o clube em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A grave crise financeira vivida pela atual gestão impulsionou parte da diretoria a buscar alternativas para reestruturar o clube, e a ideia de adotar um modelo de gestão inspirado em times internacionais começou a circular com mais força. Entre os exemplos estudados, um dos que mais chamou atenção foi o dos Green Bay Packers, da NFL, que possui um sistema de propriedade compartilhada entre torcedores, com cotas limitadas. No caso do Timão, a proposta inicial seria separar o futebol do clube social e vender cotas para os torcedores, em uma espécie de cooperativa popular. O plano ainda é embrionário, mas começa a dividir opiniões dentro e fora do Parque São Jorge. Apesar do interesse de parte da cúpula, a proposta encontra forte resistência entre conselheiros e figuras influentes do clube. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi contundente ao se posicionar contra a mudança à SAF, nunca, declarou, encerrando uma entrevista com a imprensa. O modelo associativo atual, que garante aos conselheiros e sócios poder de decisão sobre os rumos do clube, ainda é visto por muitos como pilar da identidade corintiana. Segundo Tuma, as discussões que estão em curso visam reformar o estatuto para incluir os sócios torcedores em decisões importantes, mas sem abrir mão do modelo tradicional. A ideia, para ele, é ampliar a participação democrática, não transformá-la em uma estrutura empresarial. Outro nome de peso contrário à ideia é Paulo Roberto Bastos Pedro, membro do Conselho de Orientação, CORI, que vê na má gestão, e não no modelo associativo, a raiz dos problemas financeiros do clube. Segundo ele, uma SAF mal administrada pode levar um clube à falência tão rapidamente quanto um modelo associativo desorganizado. Com sua experiência como advogado especializado em casos de falência, ele defende que trocar o modelo não resolverá os erros de gestão que vêm sendo acumulados, especialmente nos últimos anos. Para ele, o Corinthians precisa de transparência, responsabilidade e planejamento estratégico, e não de uma mudança brusca de identidade. A maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, também fez questão de deixar clara sua oposição à ideia de transformar o clube em uma SAF. Em um pronunciamento feito na quarta-feira, o presidente da torcida, Alexandre Domênico Pereira, o Alê, afirmou que o projeto é totalmente incompatível com a história do clube. Ele ressaltou que o Corinthians nasceu do povo, dos operários, em 1910, e que esse espírito não pode ser vendido ou transformado em produto de mercado. Para Lê, é aceitável discutir uma reforma do estatuto, mas qualquer tentativa de transformar o clube em empresa fere os princípios que construíram a instituição ao longo dos anos. A fala ecoou o sentimento de grande parte da torcida, que enxerga no Corinthians algo muito além de um time de futebol. A discussão ganhou ainda mais destaque depois que as contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Antes disso, tanto o Conselho Fiscal quanto o CORI já haviam recomendado a rejeição do balanço financeiro. Esse episódio acendeu um alerta sobre a situação econômica do clube e deu combustível para aqueles que defendem mudanças mais profundas. Ainda assim, a proposta de uma SAF no Corinthians parece longe de se tornar realidade diante da forte rejeição institucional e popular. O debate, no entanto, está posto entre tradição e modernidade, entre resgatar a essência ou reinventar o futuro. O Corinthians enfrenta uma encruzilhada histórica que promete novos capítulos nos próximos meses. Os rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas são daqueles que fazem qualquer torcedor parar para ouvir. O Corinthians estaria interessado na contratação de Paul Pogba. A informação, ainda tratada com cautela e sem confirmação oficial, caiu como uma bomba no noticiário esportivo. Livre no mercado após rescindir contrato com a Juventus, o meio-campista francês se tornou alvo de sondagens em diversas partes do mundo. O Timão, mesmo enfrentando um cenário financeiro delicado, tenta articular um projeto ambicioso para atrair o astro ao Parque São Jorge. A diretoria corintiana acredita que, com planejamento e uma proposta esportiva sólida, é possível seduzir Pogba com mais do que cifras, com história, camisa e paixão. A possível chegada de Pogba seria um divisor de águas no clube. Não apenas pelo impacto técnico de um jogador que já brilhou nos maiores palcos do futebol mundial, mas pelo que ele representa em termos de imagem, projeção internacional e liderança dentro de campo. O Corinthians sabe que a negociação envolve muitos obstáculos, desde a concorrência de outros mercados até a adaptação do atleta a uma nova realidade esportiva. Ainda assim, a simples menção desse interesse já movimenta os bastidores e acende a imaginação da Fiel. Entre sussurros e esperanças, o que se ouve é: o Timão sonha alto, o mundo está de olho. Conhecido por sua personalidade carismática e presença marcante dentro do vestiário, Pogba é mais do que um jogador técnico, ele é um líder nato, com espírito competitivo e acostumado a lidar com pressão nos maiores palcos do futebol.
Sua experiência em clubes gigantes da Europa e na seleção francesa traz uma bagagem valiosa que pode contagiar o elenco corintiano, elevando o nível de confiança e profissionalismo do grupo. Em campo, seu estilo de jogo versátil, com potência física, qualidade no passe e chegada ao ataque, se encaixa perfeitamente nas necessidades do Corinthians, que busca retomar o protagonismo nas competições nacionais e voltar a sonhar alto nas disputas continentais. Pogba pode ser o elo entre a reconstrução e a conquista de títulos que a torcida tanto deseja. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Apesar de toda a expectativa em torno de seu retorno à Juventus em 2022, Paul Pogba viveu 2 temporadas marcadas por altos e baixos, em especial por conta de lesões e dificuldades físicas que limitaram sua presença em campo. Em 2022-2023, o meio-campista francês disputou pouquíssimos jogos, tentando recuperar o ritmo e retomar seu protagonismo. Já na temporada 2023-2024, ainda enfrentando obstáculos para se firmar, Pogba participou de apenas 12 partidas sem balançar as redes, uma estatística que contrasta com o impacto que sempre teve em suas passagens anteriores pela Juve e pelo Manchester United. Ainda assim, mesmo com números discretos, o talento e a visão de jogo que o consagraram como um dos grandes volantes de sua geração continuaram perceptíveis sempre que esteve em campo. É justamente essa mistura de experiência, talento e sede de recomeço que pode transformar a possível chegada de Pogba ao Corinthians em um verdadeiro trunfo. Em busca de reconstrução e ambição por grandes conquistas, o Timão pode ser o palco ideal para o francês reencontrar sua melhor versão, cercado por uma torcida apaixonada e um clube que respira pressão e grandeza. Para o Corinthians, seria a chance de adicionar ao elenco um jogador que conhece o caminho dos títulos, acostumado a decisões e com o potencial de mudar o patamar da equipe. Para Pogba, seria o capítulo de renascimento em um cenário onde sua liderança e qualidade técnica poderiam se tornar símbolo de uma nova era no futebol brasileiro. E agora, torcedor corintiano, a bola está com você, ***, você aprovaria a contratação de Paul Pogba pelo Timão? ***, o nome é pesado, o currículo é invejável e a história no futebol europeu fala por si só. Mas será que ele seria a peça que falta para transformar o Corinthians em um time campeão novamente? Seria Pogba o maestro ideal para comandar o meio de campo alvinegro, vestir a camisa 10, ou a que for, com autoridade e liderar o elenco rumo aos títulos que a Fiel tanto sonha? A possível chegada de um astro internacional ao Parque São Jorge não é apenas uma contratação, é um evento, uma aposta de impacto que pode mudar a rota da temporada. E você, acredita que Pogba daria conta da intensidade do futebol brasileiro, do calor da Neoquímica Arena, da cobrança diária da torcida e da mídia? Imagina o francês em um clássico contra o Palmeiras, dominando o meio de campo e inflamando a torcida? Seria uma revolução ou um risco? Comente, compartilhe, discuta, porque se esse rumor virar realidade, o Corinthians pode viver um dos capítulos mais empolgantes de sua história recente. A Fiel já está em alerta, e a pergunta que não quer calar é, ***, você acredita que Pogba pode ser o nome que colocará o Corinthians de volta ao topo? ***. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.